A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Dr. Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa. Ele é defensor público estadual e faz parte da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com sede em Uberlândia. Bem, doutor Cleiton, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje e trazer aqui à nossa população um esclarecimento sobre o papel da Defensoria Pública, as suas atividades, seu dia a dia, o que ela representa em defesa da sociedade como um todo, né? E para isso, para nós, é muito importante levar essa informação a todos os nossos ouvintes. Então, doutor Cleiton, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua vinda aos nossos estúdios para essa entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre defensoria e estaremos sempre à disposição de vocês. Bom, doutor Cleiton, a Defensoria Pública de Minas Gerais, ela faz parte de uma atribuição, né, ou de uma organização institucional que vem do governo federal, que tem a Defensoria Pública Federal, e estendida a todos os estados da federação que também tem a Defensoria Pública. De quando data a Defensoria Pública de Minas Gerais? Quando ela foi criada? A Defensoria completou agora esse ano 40 anos de Minas Gerais. Então ela completou esse ano, nós tivemos até algumas celebrações, comemoramos os 40 anos este ano. Mas depois de 88, né, com a Constituição de 88, é que ela ganhou um status da mesma equiparação com o Ministério Público e com a magistratura. As nossas garantias são as mesmas. A forma de entrar é através de concurso, depois de 3 anos de experiência. Então, depois de 88, ela teve um incremento legislativo bastante interessante. Então, pós-Constituição de 88, que a Defensoria ganhou, então, a autonomia administrativa, funcional, porque ela é um órgão do Estado. Exatamente. Antes, ela era como se fosse uma assistência judiciária do Estado. Então, o defensor não tinha a autonomia que ele tem. Com a Constituição de 88, né, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública tiveram um incremento. A Defensoria, depois de alguns anos, ela começou a ter algumas evoluções através de leis complementares. Então, hoje a gente tem total autonomia administrativa, financeira, total autonomia. Quem que é o defensor público, doutor? O que ele precisa, né? Qual a formação que ele tem que ter para ser um defensor público? Acho que a principal coisa do defensor público é ele gostar de gente. Quem não gosta de gente pode procurar outra instituição. Defensor público, a defensoria, hoje em dia a gente fala em sistema de justiça, né? Antigamente falava poder judiciário, a pessoa confunde às vezes justiça com poder judiciário. Hoje nós falamos sistema de justiça. Dentro do sistema de justiça nós temos todos aqueles organismos do Estado que estão para fazer justiça. Então entra o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, todo o aparato do Estado que está para fazer justiça está dentro do sistema de justiça. A Defensoria Pública dentro do Estado, a principal função dela é resolver problemas prioritariamente de forma extrajudicial. Então a nossa grande vocação é para resolver o problema antes que ele chegue ao Judiciário, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Judiciário ele é moroso. Muito embora todos os juízes sejam os que eu trabalho, que eu conheço pessoalmente, são muito bons, competentes, mas nenhum juiz cumpre prazo praticamente em nenhum processo. Não tem como cumprir. Então o mundo inteiro está avançando nesse sentido de tentar resolver o problema antes dele chegar no judiciário. Porque às vezes quando ele chega no judiciário a situação está tão complexa que é muito difícil de resolver o problema. Então a Defensoria Pública, a figura do defensor, eu sou professor também, a gente quando vai falar de algumas profissões, não tem profissão melhor ou pior dentro do direito. Depende da vocação da pessoa. A pessoa que é vocacionada para ser um juiz, ela vai ajudar muitas pessoas. A pessoa que é vocacionada para ser um promotor, a mesma coisa. A pessoa que for defensor público não gostar de gente, ela vai ser péssima, porque ela tem que lidar com gente todo dia, o dia inteiro. Até bem pouco tempo, a Defensoria Pública fazia parte do sistema de defesa social. Então nós tínhamos reuniões periódicas no qual participava também um defensor público. Recentemente parece que ela foi desligada do sistema de defesa social. Isso, Em 88 a gente teve uma evolução e pós 88 houve algumas emendas constitucionais para ficar cada vez mais clara a nossa autonomia. Então hoje a nossa autonomia ela é total. Pois nós temos um defensor público geral,
os defensores elegem o defensor público geral numa lista tríplice, e dessa lista tríplice vai para o governador, que nomeia, da mesma forma que é feita com o Ministério Público. Então a autonomia, hoje o defensor público ele é subordinado única e exclusivamente à lei. Não tem a menor possibilidade, por exemplo, da gente entrar com uma ação contra o governador aqui em Uberlândia e ele pegar um defensor e mandar para outra comarca. Isso não existe. Da mesma forma do promotor, do juiz, ele tem autonomia total, ele só é subordinado à lei. E não tem, então, de algum tempo para trás, a defensoria, de algum tempo para cá, com as emendas constitucionais, nós ganhamos esse status. Então nós temos defensor público geral, temos a nossa verba própria, orçamento próprio, e nós temos evolução bastante, e por isso a gente está cada vez mais aumentando as nossas atuações extrajudiciais. E em Uberlândia, qual que é a composição da Defensoria Pública de Uberlândia? Em Uberlândia hoje nós estamos muito bem. Algum tempo atrás nós temos uma sede própria, que é na Afonso Pena, mas ela precisava de uma reforma. A gente conseguiu uma verba, agora está fazendo licitação para reformar a sede própria. Enquanto ela está sendo reformada, nós alugamos uma outra sede, que é na Avenida Fernando Vilela 1313. São 3 andares, uma sede muito nova, com toda a tecnologia, porque agora, recentemente, nós entramos na fase muito tecnológica. Então os processos atualmente aqui em Uberlândia, as varas de família, as varas cíveis, varas de fazenda, já a gente chama de PJE, o procedimento judicial eletrônico. Não tem mais aquele papel físico, é tudo via internet. Então você tem que ter uma outra tecnologia. Então a nossa atual sede já tem essa tecnologia, nós já estamos trabalhando com isso. Nós somos 27 defensores públicos. A gente atua em várias áreas. Temos defensores hoje numa área muito importante que às vezes a população não entende, algumas pessoas não entendem, que é a execução criminal. Quando a pessoa já foi condenada, está cumprindo pena, nesse momento é muito comum às vezes ele ser abandonado por todo mundo. Às vezes o parente já não aguenta, ele é esquecido. Às vezes, né, que aí já acabou o dinheiro, não tem advogado. Geralmente quem não larga nunca é a mãe. Quem tem mãe, o filho pode ter feito o que for, a mãe está sempre lá, está sempre na defensoria para saber a situação, o que pode melhorar. E quando eles estão então na execução, Uberlândia não é diferente das cidades, sempre tem muito mais preso do que deveria ter. Na execução criminal, o preso sabendo que tudo está acontecendo, que está tudo em dia, a pena dele, evita de ter rebelião, cria um ambiente melhor para o preso e para quem trabalha com o preso, né? Porque tem o pessoal que trabalha lá dentro também, que é uma complexo. Então a defensoria ela atua na execução criminal. Hoje, toda pessoa que é presa no Brasil, em 24 horas tem que intimar o defensor que ele foi preso. Então a defensoria já olha, se não tem advogado, ela entra com os pedidos que tem que fazer em 24 horas. Então tudo que chega na defensoria, a Polícia Civil leva para nós lá diariamente quem foi preso, e a gente toma as providências, tem atuação na área criminal. Recentemente a gente começou a atuar também na área da saúde, porque a gente percebeu lá em Belo Horizonte já tem uma parceria da Defensoria com o Judiciário, com a Secretaria de Saúde, para, ao invés de todo momento você entrar com uma ação judicial, porque uma ação judicial ela não cria uma vaga em UTI, por exemplo. Então a gente tem que pensar, porque você simplesmente entrar com uma ação é muito mais simples do que você tentar entender o problema e procurar uma solução para ele. Lá em Belo Horizonte já existe uma parceria, a gente está construindo ela aqui, para a gente evitar de entrar com a ação também na área da saúde. Então a gente atua na área da saúde, tem uma atuação muito forte na área de família, porque essa atuação nossa extrajudicial, e a gente tem uma formação, a gente tem curso para isso, para ouvir as pessoas, porque na área de família, por exemplo, às vezes o juiz dá uma sentença, fixa o valor do alimentos, fica o dia de visitar, mas se as pessoas que estão envolvidas, elas não tiveram um diálogo, o nosso grande foco é chamar nas questões de família, antes da gente entrar com uma ação, a gente chama a outra parte para a defensoria, explica como que funciona juridicamente e tentar com que as próprias partes, elas mesmas, cheguem numa solução boa para elas, que elas entendam, para evitar, porque quando você não faz esse tipo de trabalho e simplesmente entra com uma ação, a tendência o juiz vai ter que dar uma sentença num certo momento, mas se as partes não tiverem aquilo dentro delas como correto, ninguém cumpre e vira uma ação dentro de outra ação e não resolve o problema. E a questão da obrigação de fazer, né? Entre os defensor público tem a atribuição de defesa daqueles que não têm condições financeiras e não têm um advogado constituído. Exato. Ele age de ofício, como o senhor colocou aí, recebido a informação de um flagrante, por exemplo, vendo que não tem um defensor, um advogado, o defensor público então assume a defesa daquele indivíduo até que ele então possa contratar um outro, ou caso queira contratar um advogado. Na área penal, mesmo que às vezes porque fora da área penal a gente faz uma triagem para saber se a pessoa é carente ou não, fora da área criminal. Na área criminal, a defensoria ela nem faz essa triagem. Chegou para nós, não tem advogado atuando, a defensoria já atua, mesmo que ele não seja carente.
porque na área criminal já tem uma hipossuficiência em função da situação dele de preso. Ele estando preso, a defensoria vai fazer a defesa dele. E em qualquer momento ele tem dinheiro e contratou advogado. Agora, fora da área penal, não. A gente só atende as pessoas que a gente faz uma triagem, saber se ela não tem condições de pagar um advogado. E como é que é feita essa triagem, doutor? É bem simples, a gente primeiro é uma conversa, que geralmente as pessoas que nos procuram já são carentes mesmo, né? Então quando a gente tem alguma dúvida, a gente pede para trazer o contra-cheque. Geralmente o nosso parâmetro é a pessoa que ganha até 3 salários mínimos. E quando às vezes é uma pessoa que tem uma família grande, a renda total da família não pode passar de 5 salários mínimos. Então, de até 3 salários mínimos individual ou até 5 salários mínimos por família, essa pessoa, em tese, pode ser atendida pela Defensoria Pública. E quem procura o serviço da Defensoria Pública precisa pagar pelos serviços prestados? De forma alguma. A Defensoria é uma coisa muito interessante. A Defensoria, algumas pessoas, nossos estagiários, funcionários burocráticos gostam de trabalhar porque não entra dinheiro de forma alguma na Defensoria. A pessoa não tem que pagar xerox, taxa de nada. Inclusive o contrário, às vezes a pessoa precisa pegar alguma certidão em algum lugar e alguns lugares não querem fornecer, a gente faz a requisição para que ela pegue aquela certidão em algum lugar de forma gratuita, se houver previsão legal naquele caso concreto. Então a Defensoria não tem nenhum tipo de pagamento a título nenhum. O defensor ele já é pago pelo Estado. Remunerado, já somos remunerados e as pessoas a quem ela atende também são isentas de custos, né? Isso, ela não paga exatamente, ela não paga nada para a Defensoria Pública, e se a gente precisar entrar com uma ação judicial, também não paga nada para entrar com essa ação, porque já é isento de custos. A propósito disso, o defensor público, pelo próprio nome, não só defende, ele também entra com ações. Isso às vezes as pessoas, é importante falar isso, que às vezes a pessoa é defensor, não, a gente também entra com a ação, é defesa no sentido amplo, de você defender quando está sendo acusado, mas de entrar com a ação contra alguém que não esteja respeitando o direito de outra pessoa também, se for necessário. Então, alguma forma de conciliação, o Defensoria Pública caminha para um pré-exame dessa situação, né, e uma conciliação entre partes para evitar um processo judicial que desencadeia aquilo que o senhor falou, né? Falta de cumprimento de prazo devido aos inúmeros processos que nós temos na justiça pública local, não só cíveis quanto criminais, até trabalhistas. Exato. Do ponto de vista financeiro é muito caro para o Estado manter todo esse aparato, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, é muito caro. Então, existe uma reclamação muito grande da morosidade, da demora das soluções, e do ponto de vista financeiro, o Estado não tem a menor condição, por exemplo, de triplicar o efetivo da Polícia Civil, triplicar da Polícia Militar, triplicar a Defensoria. Não tem condições. Então o mundo inteiro, esse problema não é só do Brasil também não, ele é do mundo inteiro. No mundo inteiro tem esse problema. O mundo inteiro está caminhando para isso, para você arrumar soluções fora do judiciário. Então, dentro do Estado, a Defensoria, por força de lei, ela é obrigada a tentar essa solução extrajudicial. Então, a gente faz alguns cursos para isso, para você ter essa habilidade para tentar resolver o problema fora do judiciário. Em alguns países, várias ações, é proibido entrar com a ação antes de ter uma fase que se chama de pré-processual. E no Brasil, existem alguns projetos nesse sentido. De algumas ações, por exemplo, na área trabalhista, na área civil, algumas ações, tem um pré-processo antes, para depois, se não tiver aquela solução pelas próprias partes, e aí sim que pode ser que entrar com processo judicial. Em Uberlândia, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça ele tem um projeto de criar centros de conciliação. Uberlândia criou um. Por enquanto, ele só atua naquilo que já tem uma ação judicial, vai para esse centro que vai contar com a psicóloga, um assistente social para auxiliar as partes, o defensor, o advogado, toda uma equipe para tentar auxiliar, porque as partes entendam o problema delas, entendam as consequências daquilo para o judiciário e elas próprias tentem resolver. Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com o Dr. Cleiton, defensor público aqui na nossa cidade de Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Visão do momento. Visão FM. Visão do momento. Bem, Dr. Cleiton, especificamente a respeito de ações, o defensor público não representa o empregado em demanda contra o trabalhador, contra o empregador? Não. Defensoria Pública, em Brasília, às vezes acontece a Defensoria Federal fazer, porque a Justiça Trabalhista ela é federal, ela é do âmbito federal. Então, aqui em Uberlândia, eu sou defensor público, da mesma forma que tem juiz federal, juiz estadual,
juiz, promotor estadual, promotor federal, tem defensor federal e defensor estadual. Em Uberlândia nós temos defensoria estadual e federal. O campo de atuação da federal é bem menos amplo que a estadual. Por exemplo, em Uberlândia nós temos 3 ou 4 defensores federais e temos 27 estaduais, né? Da mesma forma, tem 2 procuradores federais e tem mais de 30 promotores estaduais. A demanda estadual é bem maior. Na área trabalhista, já existe um sistema montado que a pessoa, se ela nem quiser constituir advogado, ela faz a termação e a ação já está proposta. Então a atuação na área trabalhista da Defensoria Pública ela é mínima mesmo. Entendi. Então, em números, o que o senhor pode nos dizer de quantos atendimentos são feitos pela Defensoria Pública de Uberlândia? O que isso demanda em atendimento para cada defensor público ao longo de um ano, ao longo de um mês? Nós, aqui em Uberlândia, nós atuamos, a sede da Defensoria fica na Fernando Vilela, 1313. A Defensoria ela abre por volta das 8 da manhã e fecha às 18 horas. O atendimento maior é no horário que abre o fórum, que é das 12 às 18 horas, que tem muitas funções nossas que estão ligadas ao fórum. A maior parte do atendimento é das 12 às 18. Além da nossa sede, a nossa sede própria, que é lá na Fernando Vilela, a gente atende também no Juizado Especial, que fica o Juizado Especial e as Varas de Família, que é aqui na Floriano Peixoto, 1225. E tem um atendimento também lá dentro do fórum, tem uma sala da Defensoria. Então tem 3 pontos que a gente atende. O lugar que a gente mais atende é na Fernando Vilela, que a maioria dos defensores estão lá. Então a gente fez um apanhado no começo do ano, a gente atende em média nos 3 lugares durante o dia todo, depende do dia, entre 300 e 400 pessoas por dia, para dar informação, porque muitas pessoas elas vão na Defensoria para ter informação. Elas não, às vezes o problema não tem nada nem a ver com Defensoria, mas a gente sabe onde está. Falta muito isso. Às vezes num serviço público, por isso que eu disse naquela hora que você perguntou sobre, se a pessoa não gostar de conversar com gente, pode procurar outra função, que não é Defensoria Pública. Você tem que ter um respeito pela pessoa, né? Falar um boa tarde, falar um bom dia. A gente é pago, eu particularmente acho que eu sou bem pago para isso, né? Então a gente tem que fazer, porque às vezes a gente chega a algum lugar público, dependendo do lugar que você chega, parece que a pessoa está te fazendo um favor. Eu não estou fazendo favor para ninguém, nenhum defensor faz favor para ninguém. Quando você tem que reclamar de alguma coisa, estrutura, subsídio, é outro âmbito, a pessoa que está ali quer ser bem atendida. Então a gente recebe muitas pessoas para ter informações do que funciona. Por exemplo, aqui em Uberlândia tem muita coisa boa, mas muita coisa boa, que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, dentro da prefeitura, às vezes o ano passado a gente recebeu muita reclamação, por exemplo, de vaga em creche. As pessoas não tinham vaga em creche. A gente foi pesquisar via a lei municipal. A lei municipal, o critério dela só interessava se a pessoa morava próxima à escola. Era esse o critério. Tinha um outro critério muito bom, que é da criança ser deficiente. Se ela ser deficiente, ela tinha preferência. A gente foi pesquisar e nós começamos a conversar dentro da prefeitura para estabelecer mais critérios para beneficiar aqueles que precisassem mais. E a própria prefeitura começou a descobrir que dentro dela tem tanta coisa boa que às vezes uma secretaria não conhecia outra secretaria de alguns assuntos. Aí nós juntamos a Secretaria de Educação com a Secretaria de Assistência Social para cruzar os dados, conversamos com a população, fizemos uma audiência pública e sugerimos vários outros critérios. E aí o prefeito adotou todos os critérios que nós sugerimos, que seria a questão da mulher que foi vítima de violência ou da própria criança que está abrigada porque sofreu vítima de violência, ela tem que ter preferência da escola. Já havia a questão da criança que tem deficiência, incluiu o pai, se o irmão dele, o pai tiver deficiência, e incluiu um critério muito importante que é o critério da carência. Quanto mais carente a pessoa, mais ela tem prioridade para entrar, porque no Uberlândia hoje funciona assim: até 4 anos tem deficiência de vaga, de 4 para frente está tranquilo. Então até 4 anos não tem a quantidade, mas a lei só obriga a prefeitura de Uberlândia só precisaria ter hoje 40%, e a prefeitura de Uberlândia já atende a lei, ela tem mais de 50% de vagas para as crianças de 0 a 4 anos. Então durante essa audiência pública que nós realizamos, a gente percebeu, esse que é o grande problema: você só entrar com uma ação, depois que você fez a primeira, você passa para o estagiário e ele faz quantos quiser. Agora você ir atrás para entender o problema, verificar a questão de dinheiro, aí é bem mais complexo. Então a gente cada vez mais está atuando nesse foco de entender o problema e onde pode resolver, chamar parceiros, que a gente foi, a Câmara Municipal foi uma parceira muito grande para a gente fazer audiência pública. A ICASO, que é uma ONG espetacular, a gente tem vários projetos com a ICASO, ela nos ajudou. O prefeito, então, ele atendeu e estabeleceu todos os critérios. Então hoje tem uma série de critérios. Por exemplo, lá na prefeitura, ao lado da prefeitura, tem 2 creches, né, que eles chamam de EMEI.
o pessoal popularmente chama de creche, da escola municipal. E aí, ao tanto que a questão era absurda, as funcionárias que trabalhavam lá, fazem limpeza, ganham um salário mínimo, elas não podiam colocar os filhos naquelas 2 EMEIs muito boas. Por quê? Porque elas não moravam ali perto. O critério é quem morava ali perto. Como ali é um lugar de pessoas, um lugar muito valorizado, um terreno vale 400, 500 mil reais ali naquela proximidade, o que acontecia? Elas ficavam indignadas porque chegava na hora de deixar as crianças ou tirar as crianças, era só carro de luxo, porque o critério era só proximidade. E a gente acabou fazendo um acordo que aquelas crianças que já estavam na creche, no ano seguinte não foi retirada, mas todas que entraram na creche agora em 2016 para frente vão ter que obedecer aqueles critérios. Então hoje é um critério muito mais justo. É justo, né? Não existe defensoria pública nos municípios. Não, defensoria pública, tecnicamente, não existe defensor público municipal. É da mesma, assim como não tem juiz municipal, não tem delegado municipal, não tem. Então esse é um serviço do Estado. Não existe defensoria pública municipal. A defensoria pública ela é estadual ou federal. Aqui tem uma pergunta interessante que o senhor já até respondeu, mas você dá ênfase nisso aí para a gente salientar cada vez mais o tanto que é importante a defensoria pública dentro desse contexto de sociedade que nós vivemos, né? Que é a defesa do cidadão carente, daquele que necessita realmente de um atendimento, daquele que precisa de ouvir uma pessoa que o instrua, que o encaminhe, que o represente. Então, a Defensoria Pública, ela não atende somente o caso do acusado de crimes. De forma alguma. Ele atende a toda a população que esteja dentro dos requisitos. Isso. A nossa atuação aqui, nós temos hoje 8 defensores que atuam ligados à área criminal, tanto criminal quanto execução. O restante são tudo em outras áreas. Por exemplo, a gente atende no juizado especial, tem defensoria dentro do juizado especial. Na vara da infância e juventude, nós temos 2 defensores para atuar dentro da vara da infância e juventude, tanto na área civil quanto na área penal, na vara da infância e juventude. E a gente tem ampliado muito o atendimento da defensoria pública com parcerias. Então hoje a gente tem muita gente, que a gente vê muita notícia de coisa ruim, tem muita gente boa em muitos lugares. Então nessas ONGs, tem muitas ONGs boas aqui em Uberlândia. Uma delas, por exemplo, é ICASO, que é uma ONG espetacular, porque ela recebe jovens, né? E é muito interessante porque ela arruma emprego para eles, mas eles têm um dia na semana, eles têm que fazer o curso dentro da ICASO para cada vez, e a ideia deles é o jovem aprendiz. Inclusive ela cedeu para a defensoria, porque tem algumas empresas muito grandes que ela tem que ter o jovem aprendiz. Tem empresa que às vezes pela quantidade que ela tem que ter, ela não tem nem o que fazer com aquele jovem aprendiz. Então a ICASO dá o treinamento e cede ele, e ela cedeu para a defensoria pública. Nós temos hoje 12 jovens aprendizes que ajudam a gente trabalhando lá, e a gente ajuda eles também a ensinar como proceder. Aqui em Uberlândia nós temos alguns projetos, que até interessante, vai acontecer dia 7 de outubro, um mutirão do direito a ter pai. Ele nasceu em Uberlândia, só em Uberlândia, nós fizemos ele umas 3, 4 edições, depois ele foi para Minas inteiro, hoje ele está no Brasil inteiro, que é um projeto que a gente fez uma parceria, por exemplo, nós temos parceria com a Prefeitura Municipal. Ela separou uma verba para pagar o exame de DNA, porque tinha um caso que a mãe e o pai vai lá, não tem condições de pagar, tinha dúvida, vamos fazer o exame de DNA. A Prefeitura, ela banca o exame de DNA. Hoje nasce em Uberlândia entre 60 e 70 crianças por mês sem o nome do pai. Uma lei, ela obriga, todos os cartórios mandam para a defensoria a relação de todas as crianças que nascem sem o nome do pai. Quando essa relação chega na defensoria, a gente manda a relação para a ICASO tem um assistente social e uma psicóloga que vai na casa da mãe e informa para ela, se ela quiser, ela pode procurar da casa dela, sem na defensoria, já fica agendado o dia que ela vai e quais os documentos que ela precisa. Quando ela vai na defensoria, a gente intima o suposto pai para ir. O suposto pai chegando lá, eu tenho dúvida, tranquilo, na hora, sem problema, manda. Nós fazemos uma guia, vai no laboratório, 15 dias depois, o resultado está lá. São 2 projetos diferentes. Esse projeto que nós temos com a ICASO, ele só existe em Uberlândia. Da ICASO pegar a relação, mandar um centro social, uma psicóloga na casa da mãe, para explicar os direitos que a criança tem, e da casa dela já sai agendado na defensoria, sem fila, sem senha, sem nada. Esse é um projeto que a gente ainda vai mandar para o Brasil inteiro. O mutirão do direito a ter pai, a gente faz ele pelo menos uma vez por ano. E o mutirão a gente leva lá para dentro da defensoria o cartório,
de registro civil, a gente leva o laboratório para dentro da defensoria. Então, durante o mês de setembro, a gente vai intimar as mães que tiverem qualquer problema em relação à paternidade, intima o pai vai lá, faz o exame de DNA. Se for o pai, já reconhece a paternidade na hora, já sai a certidão de nascimento na hora e já faz o acordo. Aí faz o acordo de pensão, de guarda, porque é muito importante. A mídia tem destacado isso num certo momento. A gente fez uma pesquisa anterior. A maioria das pessoas que estão na prisão, a maioria não tem o nome do pai na certidão, não teve a presença do pai. Porque geralmente quando o filho ele é criado sem o pai, ele perde muito da mãe, porque a mãe tem que sair para trabalhar, ele perde muito da mãe também. Se ele não tem o pai, além de não ter o pai, ele ainda perde também a figura importantíssima da mãe. Em função disso, teve essa lei que quando a criança nasce, é mandado para nós a certidão de nascimento da criança, a gente tem esse projeto. Então a defensoria ela atua em várias áreas, né? Da família, nós já estamos na área da família e não só na área criminal. Na área criminal é uma área muito, muito importante que a gente atua também, mas é importante sua pergunta porque a gente não atua não apenas na área criminal. E doutor, com relação a esse exame de paternidade, né, no caso do DNA, as pessoas não atendem somente os nascituros agora, né? Podem ser aquelas pessoas também que já não constam na certidão o nome do pai, que porventura tenham localizado ou que queiram realmente saber se é ou não o pai, que sejam carentes, né? Importante frisar isso, ter dentro dos requisitos para ser atendido. Essas pessoas também podem procurar a defensoria. Pode. A gente, em função dessa lei, já mandar para nós a lista de quem nasceu, tem esse foco, mas quando a gente faz um mutirão, a gente já atende pessoa de várias idades. Nós tivemos um caso aí ela já tinha 70 anos, a mãe inclusive já tinha falecido, o pai já havia falecido, mas os irmãos todos achavam que ele era filho, mas aí nesse caso não adianta, porque a pessoa faleceu, era necessário DNA, fez uma reconstrução do DNA, comprovou e ficaram muito emocionados, eles achavam que eram irmãos, mas não tinham certeza, então fez, porque tem como você fazer a recomposição genética através dos irmãos, então os irmãos cederam o material, tanto pode ser sangue ou só a saliva, a tecnologia hoje é bastante avançada, e em 15 dias sai o resultado, então a gente faz também o DNA. Quando nós entramos na defensoria 18 anos atrás, era muito caro. Era na faixa de 5 mil reais, era muito, isso há 18 anos atrás era uma fortuna, né? Hoje o exame de DNA ele é bastante acessível, é menos de 300 reais, mas no caso da defensoria, em função dessa parceria que nós temos com a prefeitura, que aí caso administre essa verba, a gente tem verba, por exemplo, agora nós vamos fazer o mutirão direito a ter pai, nós temos disponibilizado cerca de 150 a 200 exames para fazer gratuitamente, então além do DNA ser muito importante, ele é feito de forma gratuita também. Doutor, e para dar ênfase também no atendimento da defensoria, como é que é realizado? Quais são os passos do atendimento do cidadão que procura a defensoria pública? A primeira coisa, ele já tem lá os funcionários que atendem e fazem o primeiro atendimento, para saber qual que é a área que ele quer a informação. Então, nesse primeiro momento, às vezes a informação não é nem entrar com alguma coisa que não é diretamente ligada à defensoria, mas ele quer saber sobre vaga em creche, só informações. Então, quando ele recebe o primeiro atendimento na portaria, nós já temos os nossos funcionários, temos estagiários que vão fazer o primeiro atendimento. Depois fez o primeiro atendimento, aí vai saber qual que é o caso concreto. Se é o caso de ação criminal, se já tem uma ação criminal, eles vão pesquisar através do sistema da internet qual que é a vara. Então, de acordo com a vara, cada vara tem um defensor responsável, então já sabe o dia que o defensor, que como nós fazemos atendimento, fazemos audiências, geralmente a gente faz atendimento 3 dias ao público e 2 dias, às vezes 3 dias faz audiência. Então, quando ela chega lá e tem uma primeira informação, dependendo da área, já vai saber qual o dia que ela vai falar com qual defensor. Aí já faz o agendamento para ela falar diretamente com o defensor. Bem, doutor Cleito, nosso tempo esgotou-se, né? Nós temos um tempo determinado aqui de 30 minutos. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e desse ênfase também aí ao endereço e horário de atendimento da nossa Defensoria Pública, né? Que eu reputo de grande importância para todo o sistema, né, da sociedade como um todo, não só de Uberlândia, de Minas Gerais e do nosso grande Brasil. Eu agradeço muito, doutor Ramon, o convite, agradecer primeiramente a imprensa como um todo, porque a Defensoria, como eu disse, ela cresceu muito juridicamente nos últimos anos. Isso se deve à imprensa, porque ela entendeu a importância da defensoria, porque o defensor achar que ela é importante, isso é normal. Então a gente queria trabalhar, mostrar o que a gente precisava fazer para que a sociedade, a imprensa percebesse da importância. Em função da imprensa, a gente cresceu muito a defensoria. A gente agradece demais a imprensa como um todo. A defensoria, reforçando, a sede nossa é na Fernando Vilela, 1313, fica próximo à Avenida dos Andradas, próximo ao Hospital Santa Genoveva. Mas a gente tem atendimento também aqui no Juizado Especial, na Floriano Peixoto, 1225,
E também tem a nossa sala da Infância e Juventude dentro do fórum, mas o atendimento central nosso é na Fernando Vilela, 1313. A Defensoria ela abre às 8 da manhã e fecha às 18 horas. Os assuntos mais importantes são tratados a partir das 12 horas, que é o horário que o fórum abre, porque algumas informações nós temos que ter uma ligação junto com o fórum. O grosso atendimento é das 12 às 18 horas, mas a Defensoria na Fernando Vilela 1313, ela abre às 8 horas e fecha às 18 horas. E a gente é sempre um prazer vir aqui, sempre estarei à disposição de vocês. Nós aqui da Rádio Visão que agradecemos, doutor Cleiton, e enfatizamos aqui o trabalho da Defensoria, muito importante, e levo nossos cumprimentos a todos os defensores públicos, nossa admiração pelo trabalho que vocês realizam, né, em defesa dos mais carentes aqui da nossa cidade. Muito obrigado, até a semana que vem com o programa Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.